Olá, caminhante. Eu estou Mara Nunes e hoje eu vim aqui compartilhar mais um pouco dessa experiência, utilizando a ferramenta do professor Hélio Couto da ressonância harmônica. Então, vem comigo. Bom, gente, recentemente eu iniciei a minha quinta onda, chegou no dia 9 de junho. Eu sinto que dessa vez demorou um pouco mais para chegar às ondas, não sei se é porque a minha resposta dessa vez, né, do questionário que eles mandam para a gente responder antes de solicitar a onda, foi muito grande, devido a todas as coisas, né, que eu estava passando e tudo. Então, inclusive de coisas que eu nunca tinha falado, colocado ali, do abuso, né, que eu sofri quando era criança e tudo. Eu bato nessa tecla porque é uma coisa muito profunda, né, muito enraizada em mim, que eu tô curando, sabe? E eu nunca tinha falado, né, isso na ressonância harmônica, no questionário, nem nada, né? Então, foi uma das coisas que eu pedi agora nessa onda, a cura, né, o perdão desse acontecimento, né, que me marcou muito, trouxe vários bloqueios, né, para minha vida adulta, né, durante muito tempo. Eu já comentei isso, né, quando eu era adolescente, né, que eu bebia muito, sabe? Eu cheguei a usar drogas, né? E tava tudo relacionado a isso, né? Com essa autodestruição, né? De não aceitação. Aquela panela de pressão mesmo que eu vivia, sabe? Tentando colocar aquilo embaixo do tapete, né? Porque eu não queria ver, né? Então, uma das coisas que eu comentei, né? Que eu falei muito foi isso, né? Sobre isso. Quando eu respondi nesse questionário pedindo a minha quinta onda, e foi assim muito grande, muito larga, e eu sinto que demorou mais um pouco para chegar, sabe, a resposta e a minha onda. Mas ela chegou no dia 9, né, de junho, então já tô tocando ela desde o dia 9 de junho. É a minha quinta onda, e eu vim trazer aqui algumas das percepções, né, que eu venho tendo depois que eu comecei a tocar a quinta onda. E eu tive uma experiência muito, muito forte, né? Depois que eu comecei a tocar a quinta onda, que tem a ver com a figura materna, né? Eu estava vendo um vídeo da doutora Proton, não sei se vocês conhecem, mas se não conhece, vai lá dar uma olhada no trabalho dela, porque ela fala muito, né, da física quântica, é uma professora, né, dessa área. É uma consciência que expandiu também, que já passou por várias coisas, né, vários sofrimentos na vida e tudo, e hoje em dia ela transformou, né, a vida dela, colocando em prática, né, as leis universais, né, que é a física quântica, nada mais é, né, do que ela explica como funciona o universo, né, e quando a gente coloca em prática, né, esses estudos, né, vai entendendo como funciona o universo, a gente vai colocando em prática, então ela vai transformando a nossa vida, né? Vai transformando a nossa vida de dentro para fora, né? Porque nada pode ser transformado de fora para dentro, nada é de fora para dentro, né? Porque o que está fora é só um reflexo de nós mesmos, né, do nosso próprio interior. Como dizia Hermes Trismegisto, está em cima é como está embaixo, que está embaixo é como que está em cima, né? Que ele quer dizer com isso, o que está no nosso interno se reflete, né, no nosso externo, não tem como ser diferente. A gente está criando tudo, né, está criando a nossa realidade, né, a partir das coisas que a gente tem dentro da gente, verdades que a gente tem enraizado dentro da gente, né, então a gente vai construindo, né, o nosso externo. E uma das experiências muito fortes que eu tive, né, foi vendo um vídeo dela, a doutora Proto, em que ela falava sobre a vida intrauterina. E aí, a partir daquele vídeo, quando ela falou aquilo, veio um download, sabe, da minha centelha divina, recebendo um download da minha vida ali antes de nascer, né? Quando eu tava ainda no útero, na barriga da minha mãe, e já recebendo, gente, quando a gente tá ainda sendo gestado, a gente já tá recebendo informações. Tudo que a nossa mãe vive, né? Enquanto está gestando, né? Está nos gestando, a gente está sentindo, a gente está recebendo aquilo como se fosse uma verdade, né? Como se fosse a nossa realidade. Aquilo, nossa, eu recebia como se fosse um download, sabe? Da minha centelha divina, como se eu tivesse que curar aquela parte dentro de mim que eu recebia ali ainda sendo um feto, né? Ainda nem saindo para a vida, né? Da matéria aqui, né? E já estava recebendo, né, aquelas informações. E que informações eram aquelas, sabe? Uma vez eu já tinha tido uma conversa, né, com a minha mãe. Eu tinha falado, né, que na minha gravidez tinha passado, né, por alguns momentos desafiadores e tudo. E quando eu vi aquele vídeo, sabe, foi como se fosse um download mesmo, né, da minha centelha, assim, sabe? Porque eu tava vivendo momentos muito angustiantes, né, até de desespero e tudo, sabe? E aquilo foi como se
não fosse muita coisa eu tivesse recebido ali, entendeu? Fossem informações que eu tivesse recebido através da minha mãe, mas que eu tinha que curar porque ainda estavam em mim como se fossem verdade, faziam parte das minhas crenças limitantes, né? A vida intrauterina, quando eu estava na barriga da minha mãe, eu já fui recebendo crenças limitantes, né? E aquilo foi muito, muito, muito forte para mim. E aí, no mesmo momento, eu enviei uma mensagem, né, para minha mãe e perguntei: mãe, qual foi a gravidez mais difícil que você já teve? E ela respondeu: a sua. Né? Eu sou a filha mais velha, né? Eu fui a que nasci primeiro, né? Então peguei ela aprendendo a ser mãe, né? E também meu pai aprendendo a ser pai, né? Meu pai era uma pessoa que hoje em dia ele parece outra pessoa, né? Mas antes ele era uma pessoa muito, tinha a cabeça muito fechada, né? Muito machista, muito preconceituoso, né? Então, eu peguei todas essas facetas, né? Ainda criança, né? Depois que eu nasci, né? Ainda peguei essa parte dele, sabe? Mais fechada mesmo, sabe? De mente mais fechada, assim. E quando eu estava na barriga da minha mãe, ela sofreu muitas coisas, né? Meu pai veio para São Paulo, né? E ela ficou no Ceará, né? Eu nasci no Ceará e cresci em São Paulo, né? Eu fui para São Paulo quando eu tinha 1 ano de idade, né? E já falei um pouco da minha história, né? Que eu cresci numa favela e tudo. Mas enfim, quando ela estava grávida, ele veio para São Paulo e ela ficou grávida de mim lá. E nisso ela sofreu muitas, muitas coisas, né? Inclusive preconceitos, né? De gente falando que ele tinha abandonado ela, né, de que ele não ia mais voltar, entendeu, de que ele tinha deixado ela grávida sozinha, né, e ela sofreu muito, ela disse que sofreu muito, sentia muita angústia, ela se sentia desprezada, abandonada, e eu vim com tudo isso, né, e aí foram vindo várias outras coisas, né, do porquê eu nunca tive um relacionamento saudável, né, porque, sabe, sentia esse desprezo, né, esse abandono, sabe, essa angústia. Ela disse que também foi muito humilhada, né, que precisava de ajuda, meu pai não conseguia mandar dinheiro para ela, não trabalhava, estava grávida de mim, então tinha que pedir ajuda para a família, então se sentia muito humilhada e tudo. E eu estava recebendo todas aquelas informações, né, todas aquelas informações, né, mais pesadas mesmo, né, que ela estava vivendo. Ela disse, gente, eu fui conversando com ela, e ela disse que teve um momento, né, teve momentos que ela conversava comigo, na barriga ainda ela falava, gente, ela falava pra mim ainda na barriga, falava, nossa, seu pai não quer a gente, sabe, seu pai não quer a gente, então imagine isso, né, pro feto, gente. A gente, mesmo estando na barriga, a gente já está recebendo as informações, né, que estão vindo do externo, né, como crenças mesmo limitantes, né. Então, é aquilo, né, dela falar para mim que meu pai não queria, né. Então já veio aquele sentimento de rejeição, né, aquela crença de rejeição muito forte, né, que eu fui percebendo mesmo, né, durante a minha adolescência, né, que eu tinha aquilo, né, de me sentir rejeitada, né, eu me sentia muito rejeitada, sabe, eu era muito tímida, né, tinha vergonha de falar, né, tanto que para ter esse canal aqui hoje eu sei, sabe, que já é uma grande conquista para mim, né, de ter conseguido desbloquear isso, estar aqui e falando, sabe, porque colocava muitos bloqueios, né, em mim, né, de vergonha mesmo, de que eu era feia, de não me aceitar, sabe, não vou aparecer num vídeo, mas, sabe, ai, não sei, não tá legal, não tem, sabe, não sou bonita e não sei o que, sabe, eu tinha muitas, 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 muitas crenças, né, com relação a isso, então isso pra mim foi uma experiência muito forte, né, de grande limpeza, né, de perceber que as minhas crenças não vinham só depois que eu estava no mundo já, de que as crenças limitantes já são, né, já foram sendo colocadas em mim antes mesmo de eu nascer, né? Desde quando eu estava na barriga da minha mãe, né? Isso foi uma experiência muito forte, né? De me ver assim, feto, sabe? De sentir toda aquela energia, eu ali sem vir no mundo e já sentindo toda aquela rejeição, né? Aquela angústia, aquele desespero, né? Porque ela foi me contando, né? Que sentiu tudo isso, né? Desespero de estar sozinha, né? De meu pai ter ido embora e de não conseguir ainda mandar dinheiro e nem nada disso. Ela não trabalhava, minha mãe nunca trabalhou fora, né? Sempre foi dona de casa, né? E aquele desespero, né? De falta de dinheiro, de escassez, de, sabe? De se
sentir abandonada, e passando para mim aquilo, né, de conversar. Imagine, ela conversava comigo falando que meu pai não me queria, não queria a gente, sabe? Que a gente era rejeitada, abandonada, menosprezada, né? E todo aquele sentimento de dor, né, de angústia, de desespero que ela sentia, sabe, foi sendo passada para mim, né? E ela falar, né, conversar comigo e dizer que quando ela esteve grávida de mim foi a gravidez mais desafiadora, né, da vida dela, onde ela sentiu, sabe, às vezes até pensamentos assim, né, de tirar a própria vida, né, pelo desespero que ela sentia, né, só que ela disse que era forte, né, porque era uma outra vida que ela estava gerando, ela já não era mais só ela, então, né, até falei, nossa, gratidão, mãe, né, por você ter conseguido dissipar esses pensamentos, né, de suicídio, né, e, sabe, de tirar a própria vida, né, e aí eu queria muito compartilhar isso com vocês, né, porque a gente vai recebendo essas informações desde que a gente está no útero da nossa mãe, né? A gente já vai recebendo essas informações, né? Então, às vezes a gente sente coisas, né? Por que eu quis compartilhar isso? Porque eu estava sentindo muita angústia, sabe? Uma angústia, né? Um sentimento de desespero, de escassez, sabe? De abandono mesmo, de rejeição, de me sentir sozinha, perdida, sabe? Eu falava, gente, mas não sei esse sentimento, sabe quando você não é meu, não sei de onde tá vindo tudo isso, sabe, de onde tá vindo, de onde tá vindo, de onde tá vindo, porque eu converso muito com o universo, né, com Deus, né, com o meu Criador, né, o nosso Criador, né, de onde tá vindo tudo isso, sabe, me mostra, eu quero ver de onde tá vindo essas sombras, por que eu tenho isso, por que eu tô com esses pensamentos, e aí o universo vai me respondendo através das experiências, né, e aí ver aquele vídeo foi como se viesse um download, é como se parasse o tempo, parasse assim o tempo e viesse uma carga de informação, né? E aí veio aquela informação toda, né? E aí eu fui conversar com a minha mãe e tudo, aí várias outras coisas foram vindo, né? Porque a nossa mãe, né, ela tá ligada à nossa prosperidade, né? A como a gente recebe, né, na constelação familiar, né, eles falam muito sobre isso, né, de que a nossa mãe está ligada à prosperidade, no sentido da gente saber receber essa prosperidade, né, e como que a gente vai receber essa prosperidade se a gente tem algum bloqueio, né, com a nossa figura materna, né, se a gente tem algum bloqueio com a nossa figura materna, né, e por quê? Porque eu passei muito tempo, né, culpando, né, a minha mãe, né, com relação a isso, né, no sentido do financeiro principalmente, né, dela nunca ter trabalhado fora e não sei o que, sabe, então, dela ser dependente emocional, sabe, e aí eu culpava, né, a minha mãe por isso, e como que é que eu ia ter, receber, saber, aprender a receber, né, a prosperidade, a energia da prosperidade, sendo que eu tinha um bloqueio com relação à figura materna, né. Aí teve um dia também, né, esses dias que ela me pediu dinheiro, né, minha mãe, sabe que você tem como mandar um dinheiro e tudo. Aí a princípio já veio aquela coisa, né, de raiva, sabe, que vinha, sabe, em mim, assim, uma raiva, porque, né, que era aquilo, né, aquela raiva dela nunca ter trabalhado e não sei o que, sabe, de ser dependente emocional e financeira do meu pai, né, e aí eu parei, eu tomei consciência daquele sentimento, né, de raiva, né. Eu falei, não, por que eu tô com raiva? Não, essa é a minha oportunidade, né? É a oportunidade que o universo está me dando, né? De mostrar que eu estou pronta para receber essa prosperidade, de ser uma pessoa próspera, né? Tudo bem, nesse momento não é o momento que eu estou esbanjando, né? Dinheiro, que, sabe? Inclusive, pelo contrário, né? Eu tava. Né, agora eu estou trabalhando, mas também já estou saindo do trabalho, porque, enfim, por várias questões. É, e aí, sabe, aí veio aquela coisa, sentimento de raiva, nossa, por que minha mãe tá pedindo dinheiro? Que ela devia me ajudar, não sei o quê. E aí, de repente, minha centelha divina falou, não, não, para. E aí eu comecei a mudar aquela sintonia, sabe? Não, é a minha oportunidade, sabe? De aceitar, né, essa prosperidade que quer entrar na minha vida, sabe? Não, mãe, eu tenho, sabe? Eu vou te ajudar, né? E me perdoe, sabe? Eu queria poder te ajudar mais, sabe? Me perdoe por esse momento não poder te ajudar mais como eu gostaria, sabe? Nesse momento eu posso te ajudar com isso, sabe? Não tô emprestando, né?
um presente meu mesmo, sabe? Eu queria te ajudar mais, sabe? E pega esse dinheirinho para você, né? Para a senhora, sabe? Poder comprar suas coisas e tal. E sabe, aquilo foi um estalo de consciência tão grande, gente, porque eu sempre senti isso, né? Em alguns vídeos eu já cheguei a comentar, né? Que eu sentia como, sabe, não queria prosperar, porque sentia que tinha que carregar minha família nas costas, e não é isso, né? Não é isso. Prosperar é mudar essa chave, né? Justamente mudar essa chave de que prosperando eu vou poder ajudar a minha família, sabe? Eu vou poder ajudar mais a minha mãe, né? Ajudar a minha família, né? E não carregar eles nas costas, sabe? De que vou ter que dividir todo o meu dinheiro, sabe? Isso é um pensamento de escassez, né? De mesquinhez, né? E, nossa, naquele momento foi um estalo de consciência, assim, não, o universo está me dando uma oportunidade. Por que eu tô com esse pensamento, sabe? De raiva, de porque ela tá me pedindo dinheiro, sabe? Então, muitas coisas começou a vir, sabe? Principalmente com a figura materna, né? E com a figura paterna também, né? Muitas coisas da parte, né? De antes de nascer, né? Que veio muito isso, né? E de conversas longas que eu tive com a minha mãe, né? E ela falou, nossa, isso tudo é muito forte, né? Que você tá falando, né? Que eu tive uma conversa muito intensa com ela, né? E ela falou, nossa, até meu olho encheu de lágrimas, tudo, né? Então a gente vai desbloqueando também muitas coisas, né? Muitas coisas em nós, e isso vai também atingindo outras pessoas, né? Então isso para mim veio agora, né? Na quinta onda, muito forte, sabe? Essa coisa, né? Esse desbloqueio mesmo, porque a gente tem muita coisa travada dentro da gente, né? Tanto antes da gente nascer, né? Isso, meu, muito forte para mim, sabe? Essa experiência, né? Antes de nascer, as crenças limitantes já vão sendo colocadas em nós, né? Através da nossa mãe, né? Da figura materna, né? Como ela se sente, ela já vai anexando, né? Mandando pra gente aquelas informações, né? Então a gente já nasce com aquelas informações, né? E da figura paterna, né? A figura paterna, né? Na constelação familiar, né? A figura paterna está relacionada à estabilidade, né? Então, se a figura materna tem a ver com a gente receber, né? Se abrir para receber essa prosperidade, a figura paterna está relacionada com a gente manter essa prosperidade, né? Manter essa vibração, porque, né, quantas histórias a gente já não viu, né, de pessoas que ganhou na Mega Sena, ficou super rica e depois perdeu tudo, né? Porque não soube manter, né, essa vibração, não soube manter a prosperidade, né? Então, se a figura materna está relacionada ao receber, né, a prosperidade, a paterna está relacionada a manter essa estabilidade. Então, tenho trabalhado também muito, né? Muitas coisas têm vindo com relação à minha criança interior, né? E coisas de culpar, né? Mesmo meu pai, né? Meu pai tinha que me dar isso, sabe? Ele tinha que me dar isso e não me deu, sabe? E sempre ficar, não jogando na cara dele, mas às vezes, sabe, eu falava muito assim, eu que estudei, eu tive que pagar minha faculdade, né? Porque se eu dependesse do meu pai, eu não teria nada, sabe? Eu que tive que pagar meu curso, trabalhar, comecei a trabalhar cedo, com 16 anos já tinha carteira assinada, porque eu que tive que trabalhar e pagar minhas coisas, sabe? Eu tinha muito esse discurso, que no fundo era um discurso de raiva, né? Era um discurso menosprezando, né, a figura paterna, né? E sabe que eu trabalhado muito isso, né? Muita coisa ter ficado clara, sabe? Como ficado clara mesmo, sabe? Nossa, olha o que eu falava, sabe? E nossa, não tem nada a ver, eu tenho que perdoar, sabe? Tinha que ser assim, né? Eu escolhi, né? A gente escolhe onde a gente vai nascer, né? A família que a gente quer ter, né? Eu acredito muito, né, na parte da religião mesmo, né, espírita, né, tem muitas coisas, né, que eles falam, né, disso, né, que quando a gente vai encarnar aqui, né, até o professor Hélio Couto mesmo, né, nas suas palestras, ele mesmo fala, né, que tem uma fila enorme ali, né, esperando para ter a oportunidade de encarnar aqui, né? Então a gente já é um vencedor, né? Porque a gente está aqui, né? A gente reclama tanto, mas a gente estava ali na fila de espera também, né? Querendo estar aqui, né? E a gente escolhe, né? Os pais que a gente vai ter.
né, de acordo com aqueles desafios que a gente precisa ter, né, para poder evoluir, né? A gente precisa passar por alguns desafios porque a nossa alma, o nosso espírito precisa crescer com aqueles desafios, né? A gente precisa passar por aquilo. Então, a gente escolhe, né, a família que a gente vai ter, né, onde a gente precisa nascer, sabe? Então, muitas vezes a gente reclama, por que eu nasci no Brasil, não podia ter nascido em outro lugar mais rico, um país mais rico na Europa, sei lá onde. E não, a gente escolheu, né? Tá aqui porque a gente precisava, né, passar por certos desafios. Então tem vindo muita coisa assim, da aceitação mesmo, sabe? De parar de questionar tanto, de brigar, né, com as coisas, sabe? Por que foi assim, né? Por que eu tive que passar por isso? E simplesmente entender de que eu escolhi, de que eu sou responsável, né? Porque eu acabei me vendo também muito no vitimismo, né? De que eu tava sendo vítima, de que eu tava me fazendo de vítima, sabe? E aí eu não quis isso, eu não tive culpa disso, né? Quando eu era criança, até do abuso mesmo, sabe? Não justificando a violência, né? Mas e que não falando que isso seja fácil, né? De enfrentar, né? Mas coisas que eu tive que passar, sabe? Então isso, cara, tem sido uma coisa muito que tem submergido, sabe? Assim como Clarissa, como flashes de luz, assim, sabe? Nossa, caramba, eu tô me vitimizando, né? Eu tô me fazendo de vítima, sabe? E não é assim, né? E outra coisa também que tem vindo muito para mim, né? É a coisa do agradecimento, né? Junto com isso tem vindo muito as questões de agradecimento, de ser grata, sabe? Porque a gente acorda, nossa, a gente abre o olho, a gente tá enxergando, sabe? E a gente não agradece, né? A gente tá, sabe? Tem vindo em mim coisas tão sutis, sabe? De uau, de agradecimento, é como se eu estivesse presente, sabe? Nossa, caramba, eu agradeço por ter voz, por poder falar, né, por poder me comunicar. Nossa, caramba, como assim eu não agradecia por poder enxergar, por poder ver as coisas, né? Como eu não agradecia por ter essa força de vontade, por ter os nutrientes no meu corpo, né, que me permite estar andando, né? Então, essa energia, né, da gratidão tem vindo muito, né? E eu acho que essa energia da gratidão, ela antecede qualquer coisa, né? Qualquer grande manifestação, né? Porque se a gente não é grato, né, às coisas, né, que o nosso Criador, né, proporciona para nós, né? Que a gente já é rico, né? Ele já proporciona, né, a nossa força de vontade, né? Gente, caramba, poder sentir as coisas, sabe? Caramba, eu já sou rica, sabe? Tá passando, olha, para confirmar um avião. Não sei se é avião ou helicóptero, porque eu ainda tô aqui em Porto de Galinhas e tem um passeio de helicóptero que eles fazem aqui, pelas praias, né? Mas eu acho que é avião mesmo, para confirmar tudo isso, né? Mas essas foram as experiências, né, mais fortes que eu tenho tido, né, já agora, né, começando a tocar a quinta onda, né, continuo com os meus desafios, né, com toda essa sombra, né, submergindo, né, porque a gente precisa ver ela, né, para poder curar, né, eu não canso de falar isso, mas tem vindo outras coisas, sabe, umas energias mais leves, mais transformadoras, de olhar as coisas, entendeu? Sem tanto vitimismo, né? De poder enxergar, sabe? E falar, não, peraí, tudo bem, né? Eu que escolhi, eu que sou a responsável por isso, sabe? Sou eu que estou criando. Porque a gente estuda, a gente estuda sobre física quântica, a gente sabe que a gente é responsável, que a gente está criando, mas incorporar, entender que você está criando aquilo, sabe? Caramba, porque eu me peguei no papel de vítima, gente. Eu me peguei no papel de vítima, sabe? E a gente se faz, né, de vítima em vários momentos e nem percebe, sabe? Até mesmo isso, né, culpando nossos pais por coisas, sabe? Ah, mas por que ele fez isso comigo? Eu não consigo progredir, né? Porque aquela pessoa, sabe, abusou de mim, eu não consigo progredir porque aquela pessoa, gente, é desafiador, sabe? E eu falo, né, com toda a propriedade, que foram muitas sombras, né? E só que outras coisas também veio na minha consciência, né? Porque a gente esquece, né?
Eu acredito que a gente não viveu, não veio aqui, né, pela primeira, não tá aqui pela primeira vez, que a gente já teve outras vidas. E nem sempre a gente foi pessoas boas, né? A gente já feriu outras pessoas também, né? Já fez outras coisas, sabe? E isso, sabe, também tem vindo na minha consciência, né? Quem será que eu fui, né, em outra vida? O que será que eu fiz, né, para passar, né, por esse desafio agora, sabe? Então, veio essa consciência mesmo do papel de vítima, né? Não quero, sabe, ficar me vitimizando, né? Eu sou responsável, eu tô criando, né? Então, vamos perdoar, né? E uma das coisas que eu pedi na ressonância, gente, é porque eu não estava conseguindo, sabe? Por mais que eu tenha vindo aqui, né, falar, né, sobre o perdão, que o perdão, ele desbloqueia, né? O perdão é como se quebrasse correntes, né? A gente perdoa por nós mesmos, né? Mais pelo outro, é por nós, né? Para a gente se libertar, né? E soltar aquela energia que a gente está agarrado. E uma das coisas que eu pedi na ressonância foi esse perdão, né? Para liberar esse perdão, né? Porque eu não estava conseguindo sozinha, né? Sabe? Aquela coisa, né? Não estava conseguindo, gente, perdoar, né? Essa coisa do abuso, né? Que eu sofri, né? Quando eu era criança ainda, né, gente? Eu tinha 6 anos de idade, né, mais ou menos 5, 6 anos de idade, mas tenho memórias daquilo, sabe? E não estava conseguindo perdoar, não, quero perdoar, Jesus Cristo me ajuda a perdoar. E não estava conseguindo, sabe? Aí eu pedi na ressonância, né? Eu até, por acaso, né, vi o vídeo, nada é por acaso, estava assistindo um vídeo e um dos comentários do vídeo dizia assim, né, que era do Joel Goldsmith, né, que ele também passou por um processo muito forte, né, que ele não conseguia perdoar e ele começou a pedir, né, para o universo, né, para o Criador perdoar através dele aquilo que ele não conseguia perdoar. E eu comecei a pedir isso, sabe? Criador, perdoa através de mim aquilo que eu não consigo perdoar. Criador, perdoa através de mim essa situação que eu não estou conseguindo perdoar. Perdoa através de mim, eu me abro para que a criação, o universo, traga esse perdão através de mim, sabe? Comecei a pedir muito isso, né? E eu tô sentindo, né? Comecei a sentir uma leveza muito grande, né? Porque a gente não consegue, né? Não consegue mesmo atrair aquilo que a gente quer se a gente não limpar primeiro, né? E conforme a gente for limpando, a gente tem que ir colocando outras coisas no lugar, né? Porque também a mente precisa, né, de algo para ela trabalhar, né? Em si, não pode ser só um espaço vazio. Então, né? A gente vai limpando primeiro as crenças, né? E colocando outras crenças no lugar para aí sim começar a ir atraindo, né? E eu tô nesse processo, né, de limpeza, grande limpeza, grande limpeza. Tinha muitas coisas para limpar, né, desde a vida uterina, né, que eu já fui recebendo informações ali de rejeição, sabe, de angústia, de desespero, né, já fui recebendo aquelas informações de desprezo, né, da vida intrauterina, de vidas passadas, né, e da minha criança interior. Gente, a minha criança, nossa, quanto eu tenho trabalhado com a criança, né? Porque muitas informações, né? Que vai sendo ali, ó, colocado dentro da gente, né? E a gente, nossa, tem que ir limpando tudo aquilo, né? E a gente passa por um processo, pelo menos seu, né? De muita angústia, sabe? Nossa, agora eu tô sentindo, né? Que vem umas energias mais leves, sabe? Ai, graças ao universo, né? Graças, nossa, porque eu tava muito angustiada, sabe? E agora tem vindo, né, tudo isso, assim, de, nossa, calma aí, você tá se fazendo de vítima, sabe? Por mais que a gente estude, né, mas na prática, né, é desafiador, né? E eu acho que pra gente poder co-criar e co-criando, né, a gente precisa ir limpando tudo isso, né? Ir limpando tudo isso, né? E a ressonância é isso, né? A ressonância harmônica, ela potencializa, né? Tudo que a gente tem dentro, né? Ela potencializa. Então a gente vai lá, pede um monte de coisa, né? Eu quero isso, quero aquilo outro, quero aquele arquétipo, quero, sabe, prosperidade, abundância. Faz uma lista enorme de coisa. Aí o professor vai e coloca nas ondas de informações aquilo que a gente pediu. Aí as ondas vêm, tentando entrar. E aí a gente vai potencializando tudo aquilo que a gente tem dentro, vai saindo para fora. E esse é o pior momento, quando aquilo vai saindo para fora, porque vai tudo se materializando lá de fora, que é o que a gente tem dentro. E é o momento mais desafiador, mais pesado, gente.
eu tive um tempo atrás pensamentos muito pesados, até de tipo, nossa, será que não seria melhor acabar com a própria vida? Só que, sabe, eu já venho estudando muito e esse pensamento não é meu, o que é isso? De acabar com a vida, não, 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 sabe, eu já estudei sobre espiritismo, né, antes mesmo de estudar sobre física quântica e tudo, né, e sabe, de que o que acontece, né, com os espíritos que se suicidam, sabe, para onde eles vão, né, já estudei tudo isso, sabe, muito é Allan Kardec, sabe, e não, o que é isso, que pensamento é esse, não é meu, não é meu, não é meu, porque, gente, a gente vai baixando a vibração, e vai encostando, né, os do contra, né, que o professor Hélio Couto mesmo fala, né, os do contra, eles vão buscando ali um lugarzinho para poder entrar, a gente vai baixando a vibração, eles vão entrando, e se a gente não fala, opa, peraí, não, 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 vamos limpar isso aqui, sabe, o básico eu vou fazer, vou acender minha vela, vou fazer minha oração, sabe, se não, eles vão buscando brecha, os do contra, os que trabalham contra a luz, né, como o professor Hélio Couto fala, né, tudo trabalha pro todo, né, até os que querem, são rebeldes, né, os que são rebeldes, que querem, não, né, vão contra aquilo, né, a energia do amor, né, porque ele fala, né, o professor Hélio Couto, que o mal é a ausência de luz, né, é só a ausência de luz, né, é a ignorância, né, é a ignorância, são seres ignorantes, né, e então eles vão buscando brecha para se alimentar, porque eles se alimentam dessa energia mais densa, né? Vocês acham, né? E o professor Hélio Couto fala, né? Vocês acham que essa energia, né, que a gente sente de angústia, de desespero, né, de até disso mesmo, né, de tirar a própria vida e tal, que é o desespero mesmo, né? Que não tem ninguém se alimentando disso, gente, tem seres se alimentando dessa energia, né, dessa energia densa, eles estão se alimentando daquilo, né, então eles puxam, tentam te puxar, então qualquer brecha, sabe, eu falei, não, 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 sabe, vamos parar com isso, de pensar isso, sabe, e aí, gente, fui, nossa, limpando, limpando, e eu comecei a sentir uma energia mais leve, né, e quis vir aqui gravar esse vídeo, né, para falar disso tudo, né, principalmente dessa experiência, né, intrauterina, que foi muito forte para mim, né, dessa conversa muito profunda que eu tive com a figura materna, né, com a minha mãe, né, que vai desbloqueando tudo. Então, nossa, muita, muita coisa para falar e vim aqui, né, despejando assim, porque, nossa, tem sido muito forte para mim essa quinta onda a mais. Veio com a energia mais leve, né? Eu comecei agora, né, gente? No dia 9 chegou a minha onda, mas eu sinto que ela veio trazendo uma leveza, sabe? Veio trazendo isso, né? Ela veio trazendo, me mostrando coisas que são densas, né? Me mostrando coisas densas, só que é como se eu observasse de fora, entendeu? É como se a minha consciência tivesse se desprendido, não tivesse se identificando, né, com aquelas informações. É como se minha consciência tivesse conseguindo ver de fora, observando, né, aquelas situações, né, tudo aquilo, aquelas crenças de fora e não se identificando, porque quando a gente se identifica com as crenças, né, a gente fica angustiado, né, a gente acha que a gente é aquilo e que vem o desespero, né, nossa, gente, o que eu tô aprendendo, né, vivendo muito agora é a coisa da escassez mesmo, né, do dinheiro, sabe? Tenho sentido mesmo na pele nessa coisa da escassez, sabe? De, nossa, minhas economias estão indo embora, sabe? Não sei o que, entrar nesse desespero. E depois também vinha essa energia da gratidão, né, de que o universo, ele é próspero, né, ele é abundante, sabe? E aí, gente, eu tava tanto também nessa energia, né, do desespero, da escassez, nosso dinheiro tá indo embora, não sei o que, o dinheiro tá indo embora. Gente, eu tô numa praia e não tava conseguindo observar, porque eu tava tão presa nessa energia da escassez, que eu não tava conseguindo observar a abundância que tem aqui nesse lugar. Caramba, esse mar, olha que mar abundante. Nossa, olha quantos coqueiros tem aqui, a natureza é abundante, meu Deus, que lugar lindo, como é que eu não tava enxergando isso? Gente, a gente entra numa energia às vezes tão pesada, que a gente fica enjaulado e não consegue enxergar a abundância da natureza, né? O quanto o universo é abundante, o quanto
Ele não deixa faltar nada, né? Eu comecei a reparar que eu estava sofrendo por antecedência, né? Na escassez por antecedência, porque no dia de hoje nada me falta, eu tenho tudo que eu preciso, nada me falta no dia de hoje. Mas a gente fica pensando, né, que pode faltar no dia de amanhã. Ai, meu Deus, ai, sabe? Nossa, vai faltar. Nossa, eu preciso, não sei o que, economizar nisso daqui, né? E porque vai faltar. Não tô dizendo que a gente tem que sair gastando tudo que a gente tem, não, não é 8 nem 80, né, minha gente? A gente tem que ter, né, o senso, né, de cuidar, né, do que a gente tem, sim, mas não ficar, né, naquela coisa, né? E isso também me trouxe muito a figura do meu pai, né? Porque meu pai era muito assim, né? Quando era criança, eu lembro até hoje, né? Nossa, aquilo ficou tão marcado em mim, né? Uma vez a gente foi num circo, e aí, né? Isso com muita peleja, porque a gente não saía muito, né? Porque, gente, para você ter ideia, meu pai era daqueles que ele guardava, guardava, guardava. Ele guardou tanto um dinheiro que o dinheiro venceu, a moeda trocou e ele não usou o dinheiro que ele tinha, né? Na época, nem sei mais como chamava o dinheiro, né? Não era real antes. E ele juntou sacos e sacos de moeda e dinheiro. Ai, não, não posso gastar, não posso gastar. O dinheiro mudou, né, para o real e ele não podia fazer mais nada com aquele dinheiro, né? Porque ele tinha medo da escassez, né, da falta e guardou, não usou. A gente precisava de coisa, de roupa, de comida, de coisa e ele não gastou com medo do outro dia. E a gente ficou sem, né, naquele dia, podia ter desfrutado, né, daquele dinheiro, a gente não saía para passear nem nada. E ele, de tanto guardar aquele dinheiro, ele guardou tanto, né, com medo de faltar da escassez, que virou real e ele não conseguiu, né. E aquele dinheiro ficou lá, perdido, né. Então eu sentia que isso vinha muito, muito do meu pai, né. E aí teve um dia também que a gente foi num circo, né, com muita peleja, né, que quando a gente saía, que era muito difícil, né, isso eu nem tinha meus irmãos, né, nós somos em 3, né, isso era só eu, né. Então eu digo que eu peguei muito nessa parte, assim, do meu pai mais dura mesmo, sabe, cheia de preconceitos, de crença, de machista, sabe. E aí uma vez a gente foi no circo, gente, eu queria muito, 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 muito comer uma batata Ruffles. Nossa, eu queria muito comer uma batatinha Ruffles, né. Eu devia ter uns 7 anos, eu acho. E aí ele falou, não, tá muito cara essa batata, não vou comprar essa batata não, que ela tá muito cara. Não vou comprar essa batata para você. E aí comprou uma batatinha que vinha num saquinho transparente, muito mais barata, a batata tava murcha, sabe? Eu olhava as pessoas comendo aquela batata Ruffles e eu comendo aquela batatinha murcha. Nossa, cara, eu me lembro até hoje daquela experiência e o quanto ficou na minha mente, gente. Eu me dei conta que eu venho vivendo a minha vida assim, dessa maneira, sabe? Com medo da falta. Mas só agora eu me dei conta disso, né? De que eu guardava, 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 guardava meu dinheiro. E depois o dinheiro ia embora. E eu nem sabia para onde, né? Porque eu carregava isso, né? Do medo da falta, né? Não, sabe? Não me dava um presente. Nossa, caramba, tô com uma dor nas costas, queria tanto fazer uma massagem, sabe? Fazer uma coisa. Não, mas eu não posso gastar esse dinheiro. Não, vou guardar esse dinheiro porque eu tenho que guardar o dinheiro e, sabe, senão vai me faltar e eu tenho que juntar dinheiro. Gente, olha só como as crenças vão sendo colocadas, né, na nossa mente, né. E é isso, gente, tenho trabalhado muitas, muitas, muitas coisas, né, com relação a tudo isso que eu tô compartilhando aqui agora. Eu espero que, né, tenha trazido, né, alguns flashes de luz, né, para vocês aí, para quem tá escutando. Eu agradeço demais, demais, demais cada um de vocês, né, que vem aqui, que comenta, né, inclusive no último vídeo, né, que eu postei, né, sobre a ressonância harmônica. Aí esses dias eu recebi um comentário, né, de um rapaz que ele escreveu, nossa, sabe, que ele, um beija-flor falou para ele, acho que foi alguma coisa assim, que ele escreveu, um beija-flor, um pássaro azul falou para ele largar todas as terapias que ele estava fazendo, né, com relação a ayahuasca e não sei o que, porque a ressonância já era uma ferramenta muito poderosa. Nossa, e aquilo me deu um estalo na consciência, porque eu consagro, né, a medicina, a ayahuasca, não assim sempre, né, mas consagro,
E eu sinto que eu tava apegada, né, ao lugar, né, que eu vou. E aí, como se tava apegada ao lugar. E tudo que a gente tá apegado não é legal, né? Tudo que a gente se apega não é legal. Qualquer apego não é bom, né? E aí eu percebi, ele me trouxe essa consciência de que eu estava apegada àquilo, entendeu? Não que eu tenha que, né, que parar e deixar para lá todas as terapias, não, a gente sabe, né, o que é bom, né, pra gente, o que faz bem e tudo, mas ele me trouxe essa consciência, sabe? Caramba, eu tô apegada àquilo realmente, né? Por que eu tô apegada? Que eu acho que eu preciso. Não, sabe? Né, quando eu senti, nossa, eu vou lá, né, pra me ajudar, né? Se ele me ajuda, se é uma ferramenta também que me ajuda, né, a desbloquear, né, coisas internas, né, dentro de mim. Mas eu não tenho que ficar apegada, sabe? Ao lugar, né, e tudo. E eu sentia que estava tão apegada àquilo que às vezes eu queria ir para outro lugar e aquilo me puxava para trás de novo, sabe? E ele me trouxe a consciência. Então, gente, eu agradeço demais. Vocês não têm ideia, sabe, de quantos lampejos de luz vocês são, né, na minha vida. Então, criar esse canal aqui para mim tem sido, nossa, transformador, sabe? Principalmente porque eu sinto que é uma grande egrégora, né, que a gente vai criando, né, trocando essas informações, sabe? Porque eu não só venho aqui partilhar, mas eu também recebo muito, né, de vocês. E é isso, gratidão. Segue aí o canal, né? Fala aí, né, o que você achou desse vídeo, né? Se trouxe alguma flash, né, de luz ali, uns pontos de luz para sua consciência também. E sigamos, né, nessa caminhada juntos e evoluindo sempre nessa irmandade. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.